Às vezes a vida parece muito difícil e temos muitas vezes vontade de jogar a toalha, desistir, porque os desafios que se apresentam, ou os imprevistos, ou as tranqueiras que a vida nos apresenta, parecem difíceis e nos aborrecem, claro que nos frustram. Então eu vou contar uma história que o Diego me passou. É a história de um agricultor que trabalhava o campo e se encontrou num momento de frustração, com as mãos castigadas, a pele enrugada, castigada pelo sol, cansado pelo suor, pelo esforço de buscar alimento e cuidar da terra e dar de comer para os seus. Num momento de frustração com Deus, olhou para o céu e disse: ó Deus, não aguento mais, preciso conversar com você. E Deus respondeu através do vento: muito bem, vamos conversar então. E falou do trabalho duro de cultivar a terra, dos dias de cansaço, e falou do granizo que cai por tempos, por temporadas, outras vezes é a seca que castiga e põe a perder todo o seu trabalho. E falou de uma grande frustração e fez um pedido para Deus. E falou mais ou menos assim: olha, Deus, eu quero te fazer uma proposta. Deixa eu decidir por um ano quando deve chover, quando deve ventar, como deve acontecer o sol, a chuva, tudo de acordo para que a colheita seja próspera, seja boa. Talvez você não conheça as dificuldades que ocorrem com um agricultor, então eu queria te propor isso. Vamos tentar um ano? Deus olhou com compaixão, com toda a sabedoria que ele é pertinente e disse: está bem, vamos fazer um acordo. Durante um ano, o Senhor determina quando deve chover, quando deve ter sol, não deve haver ventos nem furacões, tudo deve estar certo. Então tá, terminado o ano, voltou a conversar, viu a colheita frondosa, os pés de trigo bonitos, o trigal todo bonito, florido, com talos altos, com cachopas cheias de grãos. E, e voltou a conversar com Deus e disse: olha só, Deus, eu consegui uma colheita, olha que lindo que está tudo isto. E, e Deus, olhando com compaixão para esse agricultor, lhe perguntou: e os grãos estão bons? E, intrigado com a pergunta de Deus, o agricultor foi até a beirada do trigal e arrancou um cacho e começou a olhar, abrir, e descobriu que o grão era xoxo. Dentro não havia nada, era só casca. Então, muito triste, desolado, largou no chão e se largou os braços. E Deus lhe disse: sem obstáculos não há crescimento. O crescimento não acontece. E isso serve para todas as nossas situações como seres humanos também, não só para a agricultura. Os desafios, as tormentas, os trovões, os granizos, o trigo não se fortalece se não tem isto. O vento, se não fosse o vento, as raízes não se afirmariam no chão. Se não houvesse frio, disse Deus,
O trigo não despertaria seu instinto de sobrevivência e perderia seu valor. E o agricultor, enfim, entendeu que sem obstáculos não há crescimento, que os desafios, as tormentas, os trovões, tudo que acontece tem uma razão de ser. Nem sempre está de acordo com os nossos prognósticos dos seres humanos, né? E do próprio agricultor. Mas sim, o ser humano também precisa desses desafios. Se tudo está muito fácil, tudo está na mão, tudo nos é dado de sem esforço, perde o valor intrínseco. E os desafios, as frustrações também, tudo isso nos fortalece como seres humanos. Isso nos dá consistência, isso nos dá valor. Faz sentido para você?